vamos ver aqui, 2 Coríntios 10, 3 ao 5, diz aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, lançando o fundamento naquela época. E agora a edificação, que foi por meio de José Luiz, e findada a edificação, nós temos agora a sobre edificação, que nós crescemos muito mais do que antes, né? Porque é um processo de crescimento. E ele diz aqui, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, Paulo aqui mostra o andar da igreja na terra, como igreja. Ele diz, embora andando na carne, então a igreja na terra anda na carne. Então você precisa disso para estar vivo. É o que nós falamos. Nós temos um corpo. O corpo significa que você está vivo no mundo, com a carne que é a nossa alma, né? Toda vez que Paulo fala carne, ele está falando de alma. Existe o corpo, existe a alma e existe o espírito. E esse corpo transporta a alma e o espírito, que é a carne e o espírito. Então na terra não tem como você não andar na carne. É impossível. Porque nós temos o corpo, e o que conduz o corpo, o que dá motivação para viver no corpo, é a carne, a alma. Uma pessoa que perdeu a sua alma, ele perde o seu corpo também. Agora, quando uma pessoa morre, a palavra diz que o espírito volta para Deus, que nós sabemos que vai para a nuvem de testemunho, né? Mas o corpo vai para a terra, do pó ele veio, do pó ele vai se tornar, né? Se tornar do pó. Então, ele diz, andando segundo a carne. E a carne tem o quê? As suas emoções. E são muitas. Né? Ele fala lá em Gálatas 5, né? As obras da carne são conhecidas e são prostituição, adultério, lascívia, ciúme, inveja, glutonarias, bebedices, brigas, né? Tudo isso é da alma. Então, nós, ao recebermos essa graça, ela nos instrui a respeito disso, que outrora nós não conhecíamos. Enquanto estava na religião, nós andamos só na carne. Só na carne, porque nunca mostrou que existe carne e espírito. E o que é carne e o que é espírito, né? Então a graça veio para nos instruir nisso. Porque embora andando na carne, aí ele vem dizendo, não militamos segundo a carne. O que é militar? Viver. A palavra militar aqui é viver intensamente, né? Então nós não fazemos a vontade da carne e dos pensamentos. Não fazemos. Porque nós andando na carne, vivendo na carne e na terra, mas não vivendo segundo a instrução dela. Até usamos para relacionar com as pessoas, mas as intenções da carne nós freamos agora muito, erramos ainda. O que é erro? É andar na carne. A carne é errante, é o que Jesus diz, é o espírito que dá vida, a carne para nada aproveita, né? Então você vê que aí vem a instrução correta para nós andarmos no espírito. Como? Sabendo que a carne existe, que ela vai falhar, por muito que você e eu a detemos, que muito que eu e você tenhamos esse conhecimento, ainda você vai militar na carne. Por quê? O seu relacionamento é na carne com todos os seres humanos. Só entre nós que há o quê? O espiritual.
que aí você tem habilidades espirituais de relacionamento. Diante de uma situação caótica, difícil, você sabe como falar, como aceitar ou como calar, porque você sabe medir o limite e a estatura de cada um. Tem certas horas que nós temos que ficar calado, ainda que você queira, porque a carne militante, ela quer que você entre naquela conversa. E você sabe espiritualmente, sim, tá naquela conversa, que vai dar zebra, vai dar problema. É o que Paulo diz, andando na carne, mas não militando, andando segundo a carne. Porque o Espírito da vida, a carne para nada aflui. Então, só os espirituais que sabem dosar isso, abençoado. E mesmo assim, erramos. Mas nós temos a sabedoria espiritual, a ciência de Deus, que faz com que nós erramos o mínimo possível. Mas erramos. E quanto mais nós crescemos na graça e no conhecimento do Filho de Deus, mais o que? Habilidade, sabedoria e domínio próprio vai fazer com que você não se misture naquelas conversas que não vai trazer nenhum resultado positivo. Nós temos o discernimento de espírito. Então a habilidade de quem tem conhecimento é errar menos. É como diz o sábio Salomão, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até o dia ser o quê? Perfeito. Então nós já temos a palavra da perfeição. Aonde? Na mente. Já temos. Então nós estamos agora o quê? Não é em trevas, é brilhando, brilhando, brilhando. Sai ano, entra ano, nós temos um brilho melhor. E todo mundo enxerga isso, né? Todos. Porque muita gente para, nossa, assim, eles sabem da outra, não quer ver. É, lógico, lógico. É bom que até veja. E assim, você é tão tranquilo, calmo, mas passa a situação. A gente tem testemunho das pessoas que gostam de ficar com a gente. É lógico. Você não agrada gregos e troianos. De vez em quando você desagrada alguém. Mas na maioria eles têm simpatia conosco. Porque nós não militamos segundo a carne. Nós pensamos, a palavra diz, julgai todas as coisas. Então nós temos esse senso de julgamento no relacionamento. Falhamos. Temos a sabedoria que hoje nós somos o quê? Perfeitos. Porque através de uma única oferta, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Então, nós temos a sabedoria da palavra que diz que nós somos o quê? Perfeitos. Alcançamos a perfeição? Brilhando cada dia, para que essa perfeição, ela materializa na nossa vida, que é chamado a transformação dos nossos corpos. Mas nós já temos ela onde? Na mente, esse conhecimento, que Paulo diz, porque embora andando na carne, então nós somos passivos de erro. Quem anda na carne é passivo de erro. Mas não militamos segundo a carne, quer dizer, não aceitamos o erro. Eles dizem, errar é humano, como aceitando. Aceitamos, errar é humano, todo mundo erra, todo mundo aceitando, mas nós não aceitamos. Por quê? Nós somos o quê? Perfeitos. Porque não militamos segundo a carne. Mas essa não aceitamento do não ser, de agradar ou de aceitar o erro, né, não traz em nós confusão, não. Nós não aceitamos, mas nós não ficamos tristes, bravos com aquilo, não. Nós olhamos e dizemos, eu acho isso, eu não aceito isso na minha vida, não. Eu errei, mas eu não aceito, porque eu sou perfeito. Eu sou o Espírito perfeito. Foi assim que Deus me fez, te fez, o Espírito perfeito, a sua imagem e a sua semelhança.
E como veio o pecado por meio de Adão, veio o quê? O perdão do pecado por Cristo. Porque o que fazia com que eu me permanecesse imperfeito é o pecado. Uma vez sacou o pecado, nós somos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele. Agora é crescimento. Ninguém aqui está forçando, não, ninguém. Ninguém está obrigando ninguém. Por quê? O que nos liberta é a palavra. A gente sempre fala, não faz força para mudar. Não, você não vai conseguir, porque você está militando segundo a carne. Não diga, a partir de hoje eu não erro mais. Não fale isso, que essa não é boa confissão. A partir de hoje eu não cometo esse erro mais. Não, não fale. Fale, eu sou um abençoado, um perfeito, um completo. E ouça a palavra, porque conhecereis a verdade, e o que vai libertar a gente é a verdade, é a palavra. Por isso que ele vem dizendo aqui, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então nós estamos, quando erramos, dissemos, mente, sabedoria, conhecimento, cativo agora em Cristo Jesus. É o que diz, levando cativo todo, todo o pensamento à obediência de Cristo, que é o que? O Evangelho da Graça, dado ao apóstolo Paulo nas suas 14 epístolas de Romanos e Hebreus. Então nós o que? Temos a perfeição arraigadas na nossa mente. Por isso que ele diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque temos o espírito ativado e bem alimentado da palavra, que nós rechaçamos o mal antes dele vir e quando cometido também, para não ficar preso ao erro, porque o erro nos acusa, a carne nos envergonha, ela é o que? Acusadora. Que o sistema, por não conhecer isso, diz que o acusador é quem? O diabo. Não é o diabo, é a carne. Por isso que eles continuam sendo acusados, porque não sabem fazer morrer a natureza terrena. Não briga com o verdadeiro inimigo. Eles brigam com o diabo, que não existe mais. Ele já foi destruído na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, lá em Hebreus 2,14. Então, hoje é o que? O meu espírito e a minha carne, que Paulo diz lá em Gálatas 5, ele diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Não é o diabo que milita contra nós. É claro! Mas a religião, ela confundiu a mente das pessoas de tal forma que criou o que? Aqui ele diz, fortaleza. As mentes dos crentes dos evangélicos estão em fortaleza. Quer dizer, prisão. Você fala, o diabo não existe. E prova para eles. Ele diz, mas existe. Que eu já vi. Enganoso é o coração de um homem. Eu vi manifestando. Não importa o que você viu, importa é o que está escrito. Hebreus 2,14. Ele foi destruído, aquele que tinha o poder da morte, o diabo, foi destruído na cruz do Calvário. Olha, que coisa rica. Mas eles não conseguem. É porque essa fortaleza está na mente dele. Aí ele vem dizendo no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é oração, não é jejum, não é busca de Deus, não é ceia, não é batismo, não é montes, né? Não são os óleos santos, as águas, os quebras de maldição. Não são carnais, são poderosas em Deus. O que é o poder de Deus? É a palavra. A palavra é poder de Deus. É ela que é a espada mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Então, ela destrói, ela é um martelo que esmiuça bem. Então, esses nossos irmãos amados vão estar recebendo essa palavra e nós vamos esmiuçar essa fortaleza que não deixa eles entender o que está escrito verdadeiramente, abençoado. É por isso que eles têm aquelas pregações de segunda a segunda para não dar folga. Fortaleza. Essa é o fortaleza. Ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus.
Então nós estamos em Deus. E Deus em Cristo nos conduz. Então ele vem dizendo, e sim poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Como destruíram as fortalezas que estavam em nós, que nós criamos no diabo, no pecado, no inferno, né? Nas maldições. E nós falamos que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não existe quebra de maldição, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Então nós somos esse martelo que está esmiuçando a penha, a rocha, a fortaleza que está na mente dele. Então, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, mentiras. Então nós podemos anular tudo. Como? Pregando essa palavra. Por isso que eu digo aos irmãos que faz essa palavra correr. Envia essa palavra para 1, para 2, para 3. Deixa as pessoas ouvirem. Elas têm direito de ouvir o outro lado da moeda. E nós estamos aqui justamente para poder anular esse sofisma e esmiuçar essa fortaleza que não deixa eles conhecer a verdade. Então Paulo diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Temos um corpo, mas temos direito de não andar pela alma, pela carne. Podemos andar pelo nosso espírito. É o que Paulo diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne. Então é o andar. Isso acontece de mês a mês, de ano a ano, por isso que nós não paramos de ouvir. Porque a fé vem pelo quê? Ouvir, e ouvir o Evangelho de Cristo, que é o quê? A graça de Deus. Então, nós podemos, com essas armas espirituais, destruir toda a fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda altivez quer dizer orgulho, ser superior. Não, nós somos humildes, simples, mas nós temos a bênção de Deus sobre nós e não abrimos mão. Não abrimos mão. Então toda altivez, quer dizer, altivos, orgulhosos, só eu tenho a palavra de Deus. Não, não é assim. Nós temos, porque foi nos dado, segundo a graça que nos foi dada. E nós recebemos essa graça pelo ministério do apóstolo José Luiz, na pessoa de Jesus Cristo, homem, que nos fez o que? Transportou. Fez a transportação nossa para Deus. Ele trouxe Deus através da palavra e nós entendemos. Cristo, na vida de Paulo, na vida do apóstolo José Luiz, fez a mediação entre Deus e os homens. E nós entendemos. E quantos mais entenderam isso? São muitas coisas, muitas pessoas que entenderam isso no mundo. Oxalá que eles não tenham parado de falar, que continue fazendo a palavra correr. Porque o nosso apóstolo dizia que a palavra corra e seja alcançado todo mundo com essa palavra. Então, nós estamos aqui para isso. Alcançar todos, não deixar ninguém de fora. Então, a palavra de Deus é poderosa para anular todo o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós temos essa guerra com as denominações, com os pastores que pregam o quê? O judaísmo, os sofismas, altivez, aprisionando a mente do povo, que tem que amarrar demônio, que tem que expulsar demônio, que tem que tomar ceia, porque se você não tomar ceia e Jesus vier, você não vai para o céu. Olha que coisa, criança, menina demais, muito menino, muito. Casa, que eu ouço as minhas irmãs falar, hoje é dia de, como que é? O que elas falam? A ceia. Vou falar isso aí. Mas nós estamos livres desse sofismo. Obrigado, meu Senhor, por você ter me livrado desses homens. Aqui, em 1 Coríntios, vamos dar o endereço, 1 Coríntios 1:18,
Ele diz, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Então nós temos o poder de Deus na nossa vida para anular todo sofisma e toda altivez. E trazer o que? Cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E nós cada dia estamos crescendo nisso, nessa graça, para nós aprendermos não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a sabedoria que Deus trouxe para nós. E nós não cansaremos. Vamos destruir as fortalezas. O que José Luiz falou? Não tira a luva. Vai dando pancada, vai dando soco. Uma hora nós derrubamos eles. É verdade. E nós temos a palavra. Nós somos pequeninos, mas nós temos a palavra de poder. E vamos destruir, porque está escrito. E todas as pequeninos, mas somos pequeninos mais grandes. Aqui, ó. E sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O sistema é contra o conhecimento de Deus, de Cristo. Eles não permitem que as pessoas conheçam a verdade. Eu falei, testemunho isso, que quando eu recebi essa graça e cresci nela um pouco, eu juntei alguns pastores e mostrei para eles essa verdade. Eles ouviram durante uns 30 minutos, sem falar nada, só ouvindo. Aí depois que eu encerrei, eu perguntei, e aí? Aí um levantou e disse, tem certas coisas que o senhor falou que eu concordo. Algumas coisas aí eu concordo. Mas tem outras que nós vamos pensar e tem outras que não concordamos. Falei, tudo bem, é assim mesmo. Ainda bem que vocês receberam alguma coisa. Eu pergunto e digo, então vocês vão fazer o seguinte. As que vocês não entenderam e que vocês vão estudar, fica só para vocês. Mas as que você entendeu, faça o seguinte. Passa para a igreja, que é a verdade de Deus, é isso? Não é a verdade? É. Aí um falou assim, pastor, não vai dar para passar nada. Eu falei, por quê? Porque se eu passar isso, a minha igreja vai esvaziar. Olha que bandidos. Bandidos. Eles querem manter as fortalezas na mente e a altivez e o sofisma no meio do povo. Eles não querem um povo livre. Então, abençoado, o que nós fazemos? Hoje a ciência se multiplicou. Nós temos a internet. É mandar a palavra correr para várias pessoas. Não te intimida, deixa elas ouvirem. Que aí, o que acontece? Nós vamos estar quebrando as fortalezas e os ministérios de morte e condenação não terão mais valor na sua parte. Assim é, Bessa? Então essa é a palavra esta semana. Papai. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Não andamos na lei, mas no Espírito. Assim é? Receba os seus limites. Papai.